Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 15 de dezembro, e eu vou começar lembrando que ontem a B3 encerrou com uma queda de 0,67%, segundo dia seguido de queda, índice 72.480 pontos, em dia certamente de forte tensão em relação à reforma da Previdência. Os mercados no exterior também tiveram comportamento negativo. Dow Jones terminou o dia em queda de 0,31, Nasdaq com queda de 0,28 e uma preocupação grande com a reforma tributária americana no que diz respeito à sua aprovação antes do final de 2017, mas também com relação a um aperto na política monetária que pode acontecer já no ano de 2018 e ao invés de 3 altas de juros programadas, poderíamos ter 4 altas de juros em 2018. Aqui, no meio da tarde, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou o adiamento da votação da reforma da Previdência para o dia 19 de fevereiro de 2018 e o mercado ampliou as tensões no final do dia. O dólar, por exemplo, encerrou cotado a R$ 3,33. A respeito da reforma da Previdência e seu adiamento, líderes da base dizem que o adiamento para o ano de 2018 inviabiliza a votação. E isso traz uma leitura complicada sobre a reforma da Previdência. Mais complicada ainda porque, aparentemente, o governo abriu negociação para a transição dos servidores públicos, e aí vai sobrar mesmo muito pouco, provavelmente só a idade mínima para homens e mulheres. De outra feita, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, avaliou que a não votação da tributação sobre fundos exclusivos e também a reoneração da folha de pagamento vai causar uma queda na arrecadação da ordem de 13 bilhões de reais no orçamento de 2018 e que terá que ser compensado com outros cortes. As agências de rating também, a classificação de risco no exterior, as 3 principais agências, uma delas ontem se posicionou muito claramente sobre a possibilidade de um downgrade caso não seja feita a reforma da Previdência agora no mês de fevereiro. Portanto, a avaliação geral é que o quadro complicou para que nós possamos continuar trabalhando com uma melhora consistente da economia. Mas, em compensação, a Petrobras anunciou parceria com a ExxonMobil, vai vender fatia da empresa Petrobras Biocombustíveis e também deve anunciar uma importante parceria para a bacia de Campos. De olho, então, na Petrobras. De olho também na Vale, que anunciou o pagamento de juros sobre o capital próprio a partir de 22/12, as ações ficam ex. No exterior, no Japão, tivemos a divulgação da pesquisa Tankan e o otimismo das empresas aumentou ao maior nível dos últimos 11 anos. E no Reino Unido, Theresa May, primeira-ministra, que continua pressionada pelo parlamento inglês, disse que está comprometida com o Brexit, um Brexit ordenado e bem suave, essa transição. E a União Europeia disse que se distancia da posição de Donald Trump com relação ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Além disso, o Banco Central do Chile manteve a taxa de juros estabilizada em 2,5% e o Banco Central do Peru também manteve estabilizada em 3,25%. Falando da agenda de hoje, o IBGE divulga dados sobre o segmento de serviços no mês de outubro e nos Estados Unidos vamos ter alguns indicadores importantes. Por lá saiu o índice de atividade industrial calculado pelo Fed de Nova York para o mês de dezembro, a produção industrial referente ao mês de novembro e o fluxo de investimento de e para os Estados Unidos também vai ser divulgado no dia de hoje. Expectativa para o dia, mercados devem continuar pressionados por aqui, inclusive
porque hoje é o último dia para a preparação do vencimento do mercado de opções para o prazo de dezembro, que ocorre na próxima segunda-feira. Falando um pouco de mercados, Bolsa de Londres, agora há pouco, tinha queda de 0,04%, portanto praticamente estável, mas a Bolsa de Paris encolhia 0,37%, Frankfurt em queda de 0,35%. Petróleo WTI negociado em Nova York em alta de 0,33%, barril cotado a $57,23. Euro negociado em alta em relação ao dólar, a 1,18 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros de 2,36% em queda. E os mercados futuros americanos se sobressaem com uma alta pequena, é verdade, nesse início de manhã, mas ao redor de 0,15%, 0,17%. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer nesse início de dia. No final da tarde, sexta-feira, temos um balanço geral de como foi a semana no lado político, no lado econômico, aqui e no exterior. Eu aguardo vocês. Até lá.